Vamos começar orando. Que Deus abençoe nosso estudo. Pedir para Raquel fazer essa oração. Que Deus abençoe a nossa escola bíblica. Amém. Então, irmãos, vamos dar continuidade. Nós paramos nesse ponto aqui, só para lembrar o nosso estudo, a Confissão de Fé Batista, de 1689, nossa declaração de fé, né, aquilo que é um resumo daquilo que nós cremos, tá? Eu sempre digo, quando tem visitantes, principalmente, Confissão de Fé. Cadê a nossa Confissão de Fé? Deixa eu pegar uma aqui. Confissão de Fé não é a Bíblia, não é? Mas é um documento histórico no qual temos um resumo das doutrinas, da forma como a gente crê, doutrinas essenciais para o Evangelho, tá? E ela é um guia, um mapa teológico. Claro que a gente só confessa, né? A gente só diz crer nisso que está escrito, se de fato isso condisser com o conteúdo das Escrituras. Senão, a gente é obrigado a rejeitar, tá? Mas é um documento muito importante no qual nós subscrevemos, ou seja, nós dizemos que cremos, pelo menos em boa parte dele, né, naquilo que ele é luz para a nossa igreja, para a nossa congregação. Então, a Confissão de Fé Batista de 1689, como já disse, é um documento histórico, antigo, não é? É o que define a fé dos primeiros batistas particulares, né, dos primeiros batistas mesmo, ali do século 17 também, e nós mantemos a tradição. É uma pena dizer que muita gente se declara batista e nunca ouviu falar da confissão de fé, sabe nem o que é isso, sabe nem para que serve, não é? Isso é um problema, acho que da igreja como um todo, mas diz muito também sobre a nossa cultura, né, da gente gostar de se dizer ser as coisas que a gente nem conhece o que é. É complicado, né? Então, coisa que eu recomendo para os irmãos conheçam a história dos batistas, conheçam nossos símbolos de fé, o nosso documento, porque aqui está um bom resumo, um bom guia teológico para aquele que quer saber algumas coisas e tem dúvidas, né? E tem várias referências bíblicas. Nós estamos hoje estudando o capítulo 21 da Confissão de Fé Batista, a gente chama de CFB, ou Confissão de Fé de Londres, tá? Que tem por título, né, fala sobre a liberdade cristã e a liberdade de consciência. Nós já vimos na semana passada, eu vou ler só os textos da Confissão de Fé, não vou ler as referências bíblicas, porque a gente já passou por elas, só para a gente ter o texto por completo, tá? O capítulo 21, né? A gente parou nesse ponto aqui. Então, a Confissão de Fé, o texto corrido, diz assim, é um resumo, né, daquilo que nós cremos. A liberdade que Cristo comprou para os crentes, sob o Evangelho, consiste em sua liberdade da culpa do pecado. Nós somos livres da culpa do pecado. Nós somos livres da ira condenatória e do rigor da maldição da lei. Também consiste na libertação do presente mundo mal, na libertação da escravidão de Satanás, na libertação do domínio do pecado, na libertação do mal das aflições, do temor e do aguilhão da morte, da vitória da sepultura e da condenação eterna. Então nós já vimos que a obra de Cristo em nossas vidas nos liberta de muitas dessas coisas. A gente leu as referências, viu que a Bíblia de fato confirma isso, tá? E esse é um tema, mais uma vez eu volto a falar, muito importante, que a gente declara, né? Todo mundo conhece aquele famoso texto de João 8, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. As pessoas querem usar para todo tipo de coisa, né? Virou, inclusive, slogan de campanha política de alguns. Será que é isso que o texto diz? O que é que o texto nos fala? Né? É de fato sobre a libertação do pecado e conhecermos e sermos livres do pecado
traz muitas coisas para nós. Né? Muitas consequências boas à libertação do pecado. Agora tem um detalhe, irmãos. Quando nós falamos de liberdade cristã, algumas pessoas podem tender a confundir liberdade com libertinagem. E não é a mesma coisa. A Escritura nos diz o limite moderado e sábio de como nós devemos viver neste mundo. Existem extremos e nós devemos evitar. O extremo da libertinagem, você pode fazer o que você quiser. E alguns usam ainda o argumento dos coríntios errado. Pega a Bíblia e usa errado o texto que diz. Paulo está repreendendo os coríntios porque eles estavam querendo usar tudo pelo pretexto da liberdade que tinham. E diziam, tudo me é lícito. Aí Paulo cita, tudo me é lícito, né? Vocês estão usando... Paulo não está dizendo assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Paulo está dizendo, vocês dizem, tudo me é lícito. Paulo responde, mas nem tudo me convém. Alguns jogam como se fosse uma frase só, como se fosse uma sentença só. Tudo não é lícito, mas nem tudo me convém. Não. Tudo me é lícito é o que os coríntios diziam para fazer o que querem, o que quisessem. Aí Paulo está dizendo, opa, peraí, nem tudo convém. Então alguns querem usar a liberdade pelo pretexto a libertinagem pelo pretexto da liberdade. Não é para você levar uma vida liberta. Mas também tem outro extremo, que alguns, infelizmente, normalmente, religiosos, que não refletem de Deus direito sobre a lei de Deus, não refletem corretamente, não pensam corretamente sobre a lei de Deus e pensam que também quase nada me é lícito. Eu não posso quase nada. Você tem que fugir do mundo. Aí alguns, os extremos, querem viver no meio do nada, plantando sua própria comida, distante do mundo, pensando assim, quanto mais distante, menos contaminado eu vou estar do mal. Não é verdade? Não, é não. Isso, é verdade que é verdade. É o nome o nome da visão, né? De viver desse modo, né? Alguns chamam de eremita, outros chamam de uma vida monástica, né? Outros gostam de usar a expressão... É porque, assim, monástica, ele reflete uma doutrina propriamente dita, monasticismo, né? De viver em monastério. Mas eu tô pegando a ideia, né? A visão de se afastar do mundo é uma visão, a gente chama isso de asceta, né? Uma visão asceta. É um erro. O asceticismo, né? O ascetismo é viver punindo o nosso corpo como se ele não pudesse ter prazeres. Como se o mundo tivesse que ser uma coisa desagradável o tempo todo, né? Como se a nossa existência nessa terra tivesse que ser desagradável para que a gente seja santo. E não é isso. Não é isso que as Escrituras nos ensinam. Né? Não obstante, Paulo recomenda à igreja para estejam contentes, estejam alegres. Né? O contentamento é uma virtude do cristianismo. A alegria, a bondade são virtudes do cristianismo. E algumas pessoas que não compreenderam bem a palavra de Deus, querem levar esse rigor de uma forma tal que a vida torna-se uma coisa insuportável. Normalmente, quando você vive isso, esse extremo, né? Você não conhece a liberdade cristã, então vive entre a gente tem que viver nessa moderação, né? Entre a libertinagem, a gente não pode chegar na libertinagem, nem nesse extremo de tudo é proibido. Existe uma moderação, que é o modo certo que nós devemos lidar com esse mundo, tá? E algumas pessoas vivem nesse extremo. Nada pode, vivem uma vida terrível. E normalmente as pessoas que vivem nesse extremo é porque elas não compreenderam a graça salvadora de Cristo. Né? E um dos lemas que nós carregamos é sola gratia, somente a graça. É o favor de Cristo que nos salva. E aí essas pessoas pensam, olha, a gente vai viver agora para Cristo me aceitar, eu tenho que odiar tudo, não posso estar perto de ninguém. E acaba que ela não percebe que ela está tentando levar uma vida de justificação pelas obras e não pela fé. Não confiando na graça de Cristo, mas na sua própria força, no seu próprio modo de agir e viver. Outras pessoas também não compreenderam a graça corretamente, que a graça é Jesus, nos salvou gratuitamente, foi o seu esforço e não o meu. Aí pensa, se foi o esforço de Cristo e não o meu, então eu vou viver de qualquer jeito, na libertinagem. Também quem vive assim não entendeu a graça. A graça de Cristo nos salva com um propósito. Aí Jesus diz lá, aquele famoso texto, a oração sacerdotal, João 17,15, Jesus orando ao Pai, dizendo, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Então nós não somos chamados para sair fisicamente do mundo, mas para não amar a ética desse mundo. Nós devemos estar aqui. É necessário, é fundamental que estejamos no meio de pecadores.
como nós éramos, ainda somos em algum aspecto, mas pecadores regenerados, é necessário que a gente esteja no meio deles, não comungando do que eles fazem. Mas nós somos chamados para transformar o mundo pela renovação da nossa mente. Nós somos renovados. Como é que você é luzeiro? Jesus diz, tem a ver, tá, irmãos? Eu não estou ainda no texto aqui, mas tem a ver. Jesus diz, ninguém acende uma candeia e bota ela embaixo da cama. Ninguém acende uma luz e bota dentro de uma gaveta e fecha a gaveta. Para que serve uma luz dentro de uma gaveta? Para que serve uma luz acesa embaixo da cama? Quem acende uma luz coloca ela onde? Jesus, no velador, num lugar alto, para que ela ilumine. Se você foi chamado para ser luz do mundo, como é que você vai ser luz do mundo no meio do nada? Longe do mundo. Longe das pessoas. Se você foi chamado para ser o sal da terra, que dá sabor e preserva o mundo podre e caído, como é que você vai fazer isso distante das pessoas? Você foi chamado para viver uma vida neste mundo. Não comungando do mundo. Vocês conseguem perceber a diferença? Não é você sair daqui, mas saber como viver aqui, para a glória de Deus. Então, quer falar? Deixa eu falar. Então, a nossa confissão continua. Alguém quer perguntar alguma coisa, irmãos? Fique à vontade, tá? Quando a gente fala de liberdade cristã e liberdade de consciência, a gente tem um tema muito amplo, muito vasto. A gente lida com cultura, a gente lida com muitas coisas. Eu quero lidar depois, de novo, um estudo mais na frente específico sobre isso. Mas vamos ver o que a confissão nos diz. Que essa liberdade, ela consiste também em seu livre acesso a Deus. Ou seja, nós temos um livre acesso a Deus. E em prestar-lhe obediência. Não por medo servil, mas por amor filial e mente voluntária. Olha o que é a liberdade. Porque a gente sempre pensa em liberdade no sentido, eu posso ou não posso fazer algumas coisas, né? Eu devo ou não devo. Mas a liberdade também nos é um privilégio de uma coisa que a gente não podia antes. Sem Cristo, a gente não podia fazer essas coisas. Que coisas? Adorar o Senhor de verdade. Prestar um serviço ao Senhor. Não por medo, mas porque voluntariamente é bom servir a Deus. Uma mente que está presa, um povo que está escravizado pelo pecado, não pode servir a Deus voluntariamente. Ele não consegue servir a Deus voluntariamente, ele não quer servir a Deus voluntariamente. Pelo contrário, ele odeia o Senhor. Tá? Então, olha que coisa linda nos é dito aqui. Que a liberdade que Cristo nos dá, ela também nos dá livre acesso a Deus. Nós podemos nos achegar ao Senhor diante do seu trono. O véu, né, do santuário que separava as pessoas da presença de Deus já foi rasgado. Cristo é o caminho. E por meio de Cristo eu posso me achegar a Deus agora. Ele me deu essa liberdade pela graça. Eu posso me achegar por meio de oração. Eu posso me achegar por meio da comunhão dos santos na igreja. Não é? Eu posso estar diante de Cristo. Eu devo estar na presença de Deus o tempo todo. Isso é uma liberdade que a graça de Cristo me deu gratuitamente. Isso é maravilhoso. Isso. A obra de Cristo faz isso por nós. Amém? E a gente faz isso agora não por obediência, mas algumas pessoas iam para a igreja ou iam para o templo, né, no passado pelo medo. Se eu não for, Deus me castiga. A gente não faz isso. A gente faz isso voluntariamente. A gente pode abrir o salmo e, como o salmista diz, entoar e cantar alegremente, dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não é para ser uma coisa pesada, é para ser alegre. Né? Não é por medo, mas por contentamento, pela graça de Cristo. Por amor filial, ou seja, pelo amor que temos ao nosso Pai. Nós agora filhos, ele Pai. E a nossa mente faz isso agora voluntariamente, não escravizada. A gente não serve como escravos, mas voluntariamente para Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Bem, Paulo, falando aos Romanos, esse texto é claramente uma prova disso, né? Paulo diz: porque vocês não receberam um espírito de escravidão. Ou seja, Paulo está falando para crentes, tá? Ele não está falando para qualquer pessoa. Isso não vale para o mundo inteiro, ele vale para a igreja. Ele está pregando a igreja dos romanos. Vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados. Ou seja, um espírito que está escravo dos seus pecados. Vocês não receberam isso. Vocês receberam agora um espírito de adoção. Ou seja, um espírito que nos faz filhos de Deus. Somos adotados como filhos de Deus. Por quê? O espírito que nós recebemos é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus que habita em nossos corações. E por meio desse Espírito nós clamamos como? Abba, Pai. É por meio do Espírito Santo que nos regenerou, e a gente já estudou a regeneração aqui, que nos lavou, que nós podemos olhar para o Pai agora, para os céus e dizer: meu Pai,
me ama. Ele está comigo. Eu o adoro agora, eu o sirvo, porque voluntariamente eu quero servir, porque ele me amou, porque ele já me salvou. Então, é um amor filial, né? Cristo, Deus me ama tanto que agora eu sirvo ele voluntariamente. Eu sou livre para isso e eu quero fazê-lo. Tá bem? É o que o texto nos diz. Não mais um espírito escravo, mas um espírito liberto para isso. Essa é a liberdade cristã. 1 João 4,18, João escreve: no amor não existe medo. No amor aqui é diante do que significa viver o amor de Deus. No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Então, quando a gente é inundado pelo amor de Deus, a gente não serve ao Senhor por medo, mas por amor, por contentamento, porque o amor lança fora todo medo. Por quê? Olha o que o medo envolve. Porque o medo envolve castigo. Castigo é culpa, né? A paga, né? O salário do pecado é a culpa. É o castigo. Porque o medo envolve castigo. E quem teme não é aperfeiçoado no amor. Quem teme aqui não é o temor da santidade, tá, de Deus? É o temor de, será que Deus me ama? É um temor que significa falta de fé, falta de compromisso com o Senhor. Então, veja que a liberdade cristã é isso, é voluntariamente eu amar ao Senhor, eu servi-lo porque eu quero, porque é bom, porque e por que a gente faz isso? Porque ele primeiro nos deu o seu espírito e já nos tornou livres das amarras do pecado, da escravidão do pecado, e agora eu posso adorá-lo publicamente, livre e de forma contente, né? Com contentamento. Tudo bem, irmãos? Uma dúvida? Essa é uma parte da. Veja como a liberdade cristã é algo grande. A gente não lida só com a nossa relação com o mundo. A liberdade cristã lida também com a nossa relação com Deus, com a adoração, com o Pai. A gente só pode fazer isso através da liberdade cristã. Sabe o que é que significa também, irmãos? Que alguém que é escravizado pelo pecado, alguém que não foi regenerado pelo Espírito Santo, ele não pode adorar a Deus. Você vai dizer, pode sim. Eu já convidei uma pessoa que não se converteu, ela veio e cantou na igreja. Não, irmãos. Adorar a Deus não é só o ato da gente levantar a nossa mão, da gente proclamar palavras, da gente ler um texto. Adorar a Deus, Deus requer adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que essas coisas tenham significado real. Se não tiver significado real, não é adoração, é apenas uma atuação. Era exatamente assim que os fariseus agiam. Eles viviam atuando o tempo todo. Não é à toa que Jesus os chama de hipócritas. E a palavra hipócrita, no texto grego que Jesus usa, como está escrito pelo menos, né? Jesus não falou em grego, mas foi registrado em grego. A palavra hipócrita é a palavra para ator. É aquele que atua. Era assim que os fariseus eram. Eles atuavam, eles tinham aquela capa de santidade, eles transfiguravam o rosto, dizendo assim, estou triste. Por quê? Porque eu estou jejuando, eu sou muito santo. Quando ia ajudar o outro, dava esmola. Que esse pobre coitado, vamos ajudar. E ajudava para que todo mundo aplaudisse ele. Jesus disse, eles já receberam a recompensa deles. Isso é atuação, isso é hipocrisia. Ainda que eles façam esses atos que compõem atos externos de adoração, se não houver um significado real e verdadeiro, espiritual, no coração desses homens, não é adoração. E o Senhor não recebe como adoração. Então, a liberdade cristã, a liberdade de consciência que recebemos pelo sacrifício de Cristo, nos dá a possibilidade e a permissão de adorar a Deus verdadeiramente. Isso é importante. Temos outro texto de Lucas, capítulo 1, de 73 a 75. E do juramento que fez ao nosso pai Abraão de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. Então está muito claro aí. E aí esse Lucas 1, lembra que o contexto de Lucas capítulo 1 é justamente o Natal, é o nascimento de Cristo, né? E pelo nascimento de Cristo, que as promessas que Deus fez, o juramento a Abraão, ela se concretiza de que livres, ou seja, porque nós queremos voluntariamente livres, a gente pode adorar o Senhor sem temor. A gente pode adorar o Senhor em santidade, em justiça, todos os dias diante dele. A confissão continua dizendo, tudo isso era comum também aos crentes sob a lei, no que diz respeito à sua substância. É importante.
Alguém poderia levantar a mão e dizer assim, mas temos uma diferença, quando a gente lê, há uma diferença evidente, é claro isso, não é uma conjectura, a gente lê e a gente vê, poxa, tem uma coisa diferente na vivência aqui no Novo Testamento e no Antigo Testamento. É diferente. No Antigo Testamento, aí alguém que não tenha um conhecimento, não tenha refletido, aprendido corretamente, pode pensar, no Antigo Testamento Deus era mais severo, no Novo Deus é mais brando. Será que é isso? Mas não, tá? O que a gente tem é uma diferença das alianças. Antiga aliança para a nova aliança concretizada em Cristo. Tá? Tudo isso sobre liberdade e sobre adorar a Deus voluntariamente existia do mesmo jeito na antiga aliança. As pessoas que eram crentes de verdade, que eram verdadeiramente convertidas ao Senhor, faziam isso porque queriam adorar o Senhor, reconheciam nele. Tá bem? Então, quando Davi escreve, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, ele não está mentindo. Ele está falando a verdade. Davi escreveu isso no passado, na antiga aliança. Ele se alegrou nisso. Ele amou, ele amava ir à casa de Deus, poder cantar os salmos, fazer os sacrifícios ao Senhor, adorá-lo verdadeiramente. Então, sempre foi necessário para a salvação a mesma fé. Contudo, havia uma forma diferente de lidar. Aqueles crentes estavam sob a lei e o modo como eles adoravam voluntariamente ao Senhor era obedecendo a lei. Tá? E quando eu falo obedecendo a lei, é obedecendo toda a lei cerimonial. Então, eles se alegravam quando no dia certo eles tinham que ir às festas. Olha, vai ter a festa dos tabernáculos. Por que celebramos a festa dos tabernáculos? Porque Deus tabernaculou entre nós no deserto. Por 40 anos o Senhor esteve entre nós enquanto vivíamos em tendas no deserto. Então celebramos 7 dias de festa dos tabernáculos. Isso é para nós hoje? Não. Isso é para os crentes que estavam sob a lei. Porque a festa dos tabernáculos era da lei. Você disse, está difícil, só se eu voltar no tempo agora, né? Tem que voltar pelo menos 2000 anos aí de história para poder, né? Última ceia do ano, festa dos tabernáculos. Invenção pura, tá? Invenção pura. Então, isso demonstra não entender a diferença das alianças. Isso demonstra que as pessoas não entenderam corretamente a palavra de Deus, tá? Veja, quando elas faziam isso sob a lei, era a forma como elas tinham de expressar a adoração, o louvor ao Senhor, obedecendo. E quando eu falo sobre a lei, é de fato sobre os 3 aspectos da lei. Nós cremos na tripartição da lei. O que é isso? A lei do Antigo Testamento tem 3 elementos: civil, cerimonial e moral. A lei civil e a lei cerimonial foram abolidas em Cristo. Elas não foram abolidas porque elas eram ruins. Elas foram abolidas porque elas tinham tempo premeditado para chegar ao fim. Quando o objetivo de uma coisa conclui-se, essa coisa termina. Certo? Quando uma coisa chega ao fim, é porque ela chegou ao fim. É óbvio. Só que a gente tem que, às vezes, explicar o óbvio. Então, a lei cerimonial e a lei civil, ela tinham objetivos temporais. Que objetivo era esse? Quando a gente estuda a doutrina da aliança, esse objetivo era esse, ó. Apontar para Cristo. O que a festa dos tabernáculos dizia? Que Deus tabernaculou entre nós no deserto, não foi? Deus estava ali, ó, presente na nuvem, na coluna de fogo, com o povo no deserto o tempo todo, consolando-os, guardando. Isso se cumpriu? Se cumpriu. Cristo está entre nós o tempo todo. O Espírito Santo agora tabernacula em nós, mora em nossos corações. Então não faz sentido eu celebrar mais a festa dos tabernáculos, porque aquilo era uma promessa de que Deus, de uma vez por todas, ia estar conosco. E agora ele já está. Se eu celebro uma festa, eu estou dizendo, Deus ainda vai estar conosco. Não, ele já está. E aí eu volto para a sombra. E saio da realidade. A realidade é que ele já está aqui, irmãos. Ou você crê que o Espírito Santo habita em você, ou você não é um cristão. Se a gente voltar para a sombra, a gente está desfazendo o que Cristo fez. A gente desfaz o que Cristo fez. O que é a Páscoa? A Páscoa, a palavra Páscoa literalmente significa passagem. É a libertação da escravidão, do domínio egípcio para adorar a Deus. Moisés disse, ó, libera a gente que a gente vai adorar o Senhor lá no deserto. E a gente conhece a história.
as 10 pragas, aquilo tudo. Moisés foi esse libertador. O que é que serve a festa da Páscoa? Mais uma vez, dedinhos. Serve para apontar. Apontar o quê? A verdadeira libertação. A verdadeira libertação da escravidão não é de uma escravidão física, mas é da escravidão do pecado. Essa Moisés não podia libertar o povo. É por isso que ele diz, ainda vai vir um profeta semelhante a mim. Ainda vai vir um verdadeiro profeta. Quem é esse? É Cristo. Moisés é um tipo de Cristo. Eu estou apontando, olha, com isso tudo Deus está dizendo, ele ainda vai enviar o verdadeiro libertador. Ele ainda vai dar um descanso a vocês. Se não houvesse outro descanso, é o que o autor aos Hebreus diz, ele não diria outro descanso. Tem um descanso, resta um descanso, povo de Deus. É Cristo. Então, as coisas antigas apontavam para Cristo. Se a gente volta a celebrar a Páscoa, agora a gente não tem problema. A gente diz, o que é que acontece na Páscoa? A nossa Páscoa é diferente, né? O nome Páscoa não tem problema. Tá? O problema é alguém querer celebrar a Páscoa no mesmo aspecto. Os judeus foram chamados para passar sangue de um cordeiro nos umbrais. Na Páscoa era sacrificado um cordeiro. O que é que significa Páscoa? É que o verdadeiro Cordeiro de Deus já veio ao mundo e já foi o sacrifício perfeito. É isso que significa. Se a gente não tiver o entendimento pleno dessas coisas, a gente falha miseravelmente. Então essas coisas ganham significado. O problema não está no nome tabernáculo. O problema está em as pessoas não compreenderem o significado dessas coisas. Então quando alguém diz, você tem que celebrar, se você não celebrar a festa do tabernáculo, você está errado, ela está querendo voltar ao regime da lei, porque isso é uma coisa da lei. Em Cristo isso já foi cumprido. Mas quando a gente fala de liberdade cristã e de liberdade de consciência, é que essas coisas que nós já vimos, a libertação da condenação, a libertação da culpa, adorar a Deus voluntariamente, tudo isso já acontecia lá na Antiga Aliança. Acontecia, obviamente, moldado aos padrões sob a lei dos crentes do passado. Eles faziam isso como? Quando cumpriam a lei, né? Voluntariamente, né? Quando cumpriam obrigados. Né? Se cumpriam obrigado, isso eu odeio. Não, eles amavam a lei. Eles defendiam a lei. Era o que os distinguia como servos de Deus. Como é que a gente não vai amar a lei moral de Deus? A palavra de Deus diz, não roube. Então, não, vou amar o roubo. Então você não ama ao Senhor. Tá? O que nos distingue como servos de Deus é que nós também servimos debaixo de uma lei. Não para a salvação, mas que a lei ela nos aponta o Deus que nós servimos. Também não a lei cerimonial, nem a lei civil. Essas já foram cumpridas. Mas temos a lei moral. Essa é permanente. Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás o que não é seu, né? A mulher do outro, a casa, os filhos, os animais, o gado, nada. Lembrar do dia do Senhor. A lei não foi revogada, não, mas tem crente que, não sei porquê, que acha que tem o direito de não adorar o Senhor. Acha que é normal, não quero adorar hoje, não. A gente sabe que existem questões excepcionais, eu não estou falando disso. Mas é a disposição do coração. Você está dizendo, se você não ama, se você tem um lugar que na sua cabeça é melhor estar do que com o povo de Deus, adorando o Deus que é digno, então você não entendeu a adoração ainda. É difícil pensar que essa pessoa quer o céu, né? Porque a gente imagina o céu como lugar também de adoração ao Senhor. Ela não quer adorar aqui, que dirá na eternidade, né? Então, Paulo aos Gálatas faz de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Então, todo aquele que tem fé é abençoado com Abraão, né? A bênção de Abraão lá, Deus prometeu, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Né? Então, as promessas, elas são eternas e imutáveis. A grande questão é que havia um modo diferente na substância da antiga aliança, né? Sob a lei. E na substância da nova aliança é um pouco diferente. Gálatas 3,14 está escrito: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, os elementos continuam os mesmos. É pela fé que recebemos, era pela fé que eles serviam ao Senhor. A diferença é que a aliança era distinta. A gente já falou um pouquinho de aliança aqui, mas na frente, mais adiante, eu quero voltar nesse tema, a aliança, e tratar de outros pontos, né, da nova aliança que a gente ainda não tratou.
Agora, ele falou da antiga aliança, da nova, e usa assim, mas, confissão de fé, né? Sob o Novo Testamento, ou seja, a nova aliança, a liberdade dos cristãos é ainda mais ampliada. Ou seja, há um lidar mais ampliado com essa liberdade. Não é que eles não tinham antes, eles tinham essa liberdade. Eles adoravam porque queriam, voluntariamente e verdadeiramente. Só que no Novo Testamento ela é mais ampliada em sua liberdade do jugo de uma lei cerimonial. Ou seja, no Novo Testamento, a gente é liberto da lei cerimonial. Essa lei ela não pesa mais sobre nós. Ninguém mais é obrigado a guardar as questões cerimoniais. O que são as questões cerimoniais? Os sacrifícios, as festas, não é? E outros elementos. Por exemplo, a dieta. Existia uma dieta judaica. Os judeus eles não podiam comer várias coisas. Isso não é para nós. Isso é uma lei cerimonial. Você pode comer seu camarão tranquilamente, você não vai estar pecando. Isso é um churrasquinho de porco. E, possivelmente, eu fico muito feliz se me convidarem quando for fazer o churrasquinho de porco. Né? Então, a liberdade do jugo de uma lei cerimonial. No Novo Testamento, na Nova Aliança, a gente é liberto desse jugo. A gente não tem mais que fazer, cumprir aquela lei cerimonial. Então, é uma liberdade ainda mais ampliada. Por que a gente não precisa mais fazer? Porque entendemos que ela foi cumprida em Cristo. Em Efésios está escrito que Jesus aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Isso foi abolido na cruz, ou seja, essa lei cerimonial. Não é? A qual a igreja judaica foi submetida. Eles tinham que fazer. Deus tinha ordenado a eles, porque apontava para Cristo. Nós não precisamos fazer porque Cristo já veio. Então, a adoração deles é interessante, porque eles adoravam olhando para frente, o Messias virá. Nós adoramos olhando para trás, o Messias já veio, já me salvou. O que ele vai fazer agora é voltar para me levar. E na maior ousadia de acesso ao trono da graça, ou seja, a gente tem esse acesso maior, né, mais livre ao trono da graça. E nas comunicações mais plenas do livre Espírito de Deus, do que os crentes sob a lei ordinariamente participavam. Então, a forma como Deus lida é um pouquinho diferente agora na nova aliança, né? O seu Espírito, ele agiu e age de uma forma mais livre, né? Mais, como é que eu posso dizer assim? Sem essas amarras da lei, né? E mais, em uma maior pluralidade de formas, no Novo Testamento, na nova aliança, de como ele agia na antiga aliança. Contudo, a vontade de Deus permanece a mesma, é o mesmo Deus, é a mesma salvação, é a mesma graça, é o mesmo Espírito que age. O que acontece é que na nova aliança há uma substância diferente. A substância não é do Deus, tá, irmãos? A substância é da aliança. A nova aliança tem uma substância diferente, e é a aliança que Deus faz com com o seu povo, a sua igreja. Como está escrito, João 37, 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Veja que Jesus está falando isso, inaugurando a nova aliança, mostrando que terá alguns elementos diferentes o agir do Espírito em nossos corações. Isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito, até aquele momento, não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Ou seja, Jesus estava profetizando a descida plena do Espírito. Alguém pode perguntar para mim, então o povo da antiga aliança não tinha Espírito? Não é isso. Mas o agir como o Espírito age na nova aliança, como consolador, como sendo aquele que nos reveste de poder e de dons para servir a igreja em todos os lugares, acontece de uma forma especial agora na nova aliança. Entende? Acontece de uma forma diferente. Eles eram muito mais consolados pela lei. Paulo diz que a lei servia de aio, era um guardião. Ela guiava o povo e ia fazendo assim, ó, com o povo, a lei, ó. A lei fazia isso, ó. Agora na nova aliança não tem a lei não faz mais isso. Mas quem é que nos consola? Quem é que nos dá o discernimento? O Espírito Santo. De modo que a gente nunca, jamais pode ver a lei inimiga do Espírito, senão o mesmo propósito, Deus usando ela com o mesmo propósito para guiar o seu povo em diferentes momentos, em diferentes alianças. Hebreus 10, 19 a 22 diz, portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, ou seja, devemos ter ousadia, essa ousadia é liberdade cristã, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, que é Cristo, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé,
tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Então, nós somos convidados a adorar voluntariamente, porque o Espírito Santo já fez esse lavar regenerador em nós. E nós fazemos isso agora com ousadia. Essa ousadia não é a ousadia do mundo profana. É ousadia e intrepidez. É a vontade, é o querer estar com o Senhor. Eu entro no santuário. Antes, os nossos irmãos não podiam entrar no Santo dos Santos. Nós podemos. E o Santo dos Santos não é mais um lugar, é o acesso que temos direto ao Pai. Podemos orar, conversar com o Senhor diretamente, sem a intercessão de um sumo sacerdote. Aqui, por exemplo, cai toda a doutrina da mediação católica, né? Que eles precisam pedir para um santo para orar, rezar por eles, interceder. A ousadia que as Escrituras, porque o Espírito Santo habita em mim, nos ensina, é nós irmos diretamente conversar com o Pai. Isso não é ir de qualquer jeito, mas reverentemente. Agora, com intrepidez, com ousadia, eu posso, pelo sangue de Cristo, observe que não é pelo meu mérito, mas é pelo mérito de Cristo, o sangue que Ele derramou, que Ele nos abriu um novo e vivo caminho. Não é um caminho deserto, mas é um caminho vivo, que passa pelo véu, que Ele rasgou em sua carne. E sendo Ele mesmo nosso sumo sacerdote, nós podemos conversar com o Pai diretamente. E é por isso que nós oramos sempre em nome de Jesus. Não é como se fosse um dizerzinho mágico que a gente diz no final da oração em nome de Jesus para a oração ser válida. Porque no nome de Jesus é um reconhecimento constante que nós temos de oramos e conversamos direto com o Pai. Porque Cristo me deu essa possibilidade. É porque Jesus é o caminho. É porque o seu sangue me fez essa possibilidade, me deu isso que eu posso orar. E eu faço, Senhor, é por Cristo que eu oro. É pelo nome do Senhor que eu oro. Não é são palavras aleatórias que a gente joga ao ar para a oração no final valer. Como algumas pessoas acham que se você não falou a palavra amém no final da oração, perdeu tudo. Né? Não é assim não, irmãos. A gente não pode ser supersticioso. Nós oramos em nome de Cristo. Nós acessamos o Pai pelo sangue do Cordeiro. É porque Cristo me dá isso. É por isso que nós oramos assim. Não é só palavras, é um reconhecimento que é por Cristo que a gente pode ir ao Pai. Não é por mim mesmo. Lá no passado, os homens iam ao Pai, iam ao Santo dos Santos por meio de um sumo sacerdote, de um representante que tinha que ir lá. Passava uma vez por ano. E ele só podia passar depois que ele se purificasse, que ele fizesse sacrifício para ele mesmo. Nós não. Nós oramos direto ao Pai porque Cristo já foi o sacrifício perfeito. E Ele já me purificou de uma vez por todas. Então podemos ter acesso ao Pai. É isso que significa em nome de Jesus. Enfim, semana que vem, se Deus permitir, a gente continua o segundo parágrafo desse capítulo, né? Já passamos de 12 horas, sobre a liberdade de consciência. Né? E ele começa já com essa verdade absurda, né? Absurda no bom sentido. Deus é o único Senhor da consciência. Aí veremos o que é que significa. Veremos que não podemos ter outros senhores da nossa consciência. Não podemos ter pessoas que sejam a nossa consciência externa, dizendo, oh, você não pode fazer isso. Não estou falando as coisas que são da palavra de Deus, né? Você não pode usar tal tipo de roupa, né? Mulher só usa saia e vestido. Se usar calça, pecou. Não tem isso não, irmãos. Tá? A gente não pode ter outras pessoas que criam consciências externas e leis externas. O Senhor da nossa consciência é Deus e Ele é o único e perfeito juiz e legislador. Se a gente colocar outro legislador, a gente está destituindo Deus do seu trono. E a gente não pode fazer isso. Só Deus pode nos dar e nos ensinar a verdadeira consciência e liberdade. Amém, irmãos? Alguém quer perguntar alguma coisa, acrescentar, falar? Fique à vontade. Se ninguém quer, então vamos orar. Tá bem? E para o nosso irmão Paulo, para orar, pedindo para que Deus abençoe o nosso final de domingo e que continue sendo na presença dele em santidade e temor. Amém, Senhor. Amém. Amém.
Deus abençoe, irmãos.